Nos vídeos de hoje vamos falar sobre potencial elétrico, tá? Mas antes antes de falar do potencial propriamente dito, vamos falar um pouco sobre trabalho num campo elétrico uniforme, tá? Então aqui eu tenho linhas de força uniformes, mesma direção, mesmo sentido, mesmo espaçamento entre elas. Então em qualquer ponto do espaço aqui eu tenho o mesmo campo elétrico. Tenho aqui dois pontos de referência, A e B. Tá? E quando eu colocar no ponto A uma carga elétrica mais Q, esse campo elétrico que aqui existe vai criar uma força elétrica sobre essa carga. Tá? E se ela é livre para se movimentar, ela será deslocada. Tá? Em algum momento ela vai passar por B. Tá? Se é a única força que atua aqui é a força elétrica, ela vai se movimentar na horizontal para a direita. Lembrando que numa carga positiva, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Bom, uma vez que for realizado um deslocamento, tá? Esse deslocamento eu chamei aqui de D, tá? A distância entre A e TB, eu posso determinar qual é o trabalho realizado para carregar essa carga de A até B. Tá? O trabalho, que é uma grandeza escalar, ele é dado pela força elétrica vezes o deslocamento. Tá? Lembrando que essa equação só pode ser utilizada se a força for uma força constante. Tá? Essa equação só é válida para quando essa força é constante. E essa força é a força elétrica, que é dada pela equação carga vezes campo elétrico. Então, a carga Q é constante, o campo é uniforme, então em qualquer ponto entre A e B ele tem sempre o mesmo valor. Logo, essa força é constante, eu posso usar essa equação. Substituindo esse valor aqui, QE no lugar de FE, eu tenho que o trabalho da força elétrica para carregar a carga de A até B é o produto da carga vezes o campo vezes o deslocamento. Tá? Aqui eu tenho todas essas grandezas e suas unidades. O trabalho é em Joule, a força elétrica em Newton, a carga elétrica em Coulomb e o campo elétrico em Newton por Coulomb. Tá? E é importante também destacar que o trabalho da força elétrica, assim como o trabalho da força-peso no campo gravitacional, é independente da trajetória. Não importa a trajetória, o que importa é só o ponto inicial e o ponto final. Isso pode ser visto nessa animação aqui. Eu tenho aqui um campo uniforme, tá? Em todos os pontos aqui o campo elétrico tem o mesmo valor. E eu tenho aqui dois pontos A e B. Quando eu coloco uma carga Q no ponto A, automaticamente surge uma força elétrica sobre ela devido ao campo que ali existe. Tá? E quando essa força puxa essa carga para a direita, tá? Então, só que aqui aparentemente existem outras forças que fazem ela realizar esse deslocamento estranho que ocorreu. Voltando aqui, notem que em nenhum momento a força deixou de ser horizontal e para a direita, a força elétrica. Então, eu vou considerar, imagino aqui duas linhas imaginárias, tá? Passando por A e por B, perpendicular às linhas de força, e a distância entre elas é D. Tá? Logo, o trabalho da força elétrica continua sendo QE vezes D. Tá? Não importa a trajetória que ela descreveu, só importa o ponto inicial e final, o deslocamento